Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um Ultra Talks, um evento onde a gente reúne um seleto grupo de profissionais excepcionais do mercado de meios de pagamento para trocarmos experiências, histórias, compartilharmos vivências desse mundo tão conectado e digital em que a gente vive. Quem nos deu a honra hoje de estar conosco contando alguns segredos sobre as fintechs é o Lincoln Rocha, um dos pioneiros do mercado de fintechs do Brasil e presidente da Pagos. Boa noite, Lincoln. Boa noite, Carol. Boa noite a todo mundo. Antes de pedir para o Lincoln, muito gentilmente, contar um pouquinho da história dele e passar a palavra para o Daniel Neri, sócio da Ultralinks, eu preciso dar 3 recados breves e importantes, pessoal. Primeiro, esse webcast está sendo transmitido somente para os inscritos através do nosso link exclusivo do Zoom e, posteriormente, ele será feito o upload no YouTube, lá no canal da Ultralinks. O segundo recado é sobre as perguntas. A gente segue o nosso cronograma que já conhecido, perguntas podem ser enviadas no chat ou podem ter a mãozinha levantada e liberada a câmera para fazer a pergunta diretamente para o Lincoln. Ó, que bacana! E o terceiro recado é para bloquear a agenda no dia 7 de março, quando vai ter a Convenção Justa, que vai acontecer em Atibaia, aqui pertinho de São Paulo. É um evento presencial onde estarão reunidos os maiores nomes do varejo, da tecnologia e de soluções financeiras. A gente sugere tão fortemente esse evento que a gente separou um presente para quem quiser já reservar a sua vaga na Convenção Justa, e para receber esse presente é só mandar uma mensagem para a gente no privado, para qualquer um de nós aqui da Ultralinks. Certo? Agora sim, Daniel Neri, a palavra é toda sua e vamos em frente. Estou louca para saber os segredos. Maravilha, Carol. Obrigado. Boa noite, pessoal. Quer dizer, finzinho de tarde ainda, né? Mas boa noite, sejam muito bem-vindos. Satisfação tê-los aqui no primeiro Ultra Talks do ano. E eu não sou muito de falar, que eu gosto que aqui quem é a estrela é o nosso convidado sempre, mas hoje eu preciso dar algumas palavrinhas. A Ultra Talk sempre foi um canal de notícias da nossa empresa que se chama Ultralinks, né? E agora a gente resolveu fazer, ao longo do ano, do final do ano, né? A gente já começou a fazer estratégia de mercado, essas coisas e tal. A gente entendeu que o Ultra Talks deveria ter vida paralela, vida, né? Caminhar com suas próprias pernas. E a gente fez um spin-off do Ultra Talks, né? Da Ultralinks, e a gente recebe aqui com muita honra a pessoa que vai ser o head desta operação Ultra Talks, se chama Miro, está aqui participando com a gente e vai tocar Ultra Talks a partir deste ano. Seja bem-vindo, Miro. Obrigado, Daniel. Obrigado a todos. Uma boa noite a todos. Contem comigo o que vocês precisarem. Vamos desenvolver esse canal. Vamos ter muita informação estratégica de qualidade para vocês estarem um passo à frente aí nos negócios de vocês. Obrigado. Maravilha. Seja bem-vindo, Miro. Reforçando também o que a Carol falou, a gente vai estar no Justa Day, né, dia 7 de março, vai ter bastante gente grande lá, alguns grandes bancos também vão participar, além de ser a convenção de vendas da empresa Justa, a gente vai ter uma participação especial lá, vai ser super importante vê-los também. E agora abrindo com o meu amigo Lincoln Rocha, que é o presidente da Pagos, e a gente já vem conversando há algum tempo, né, sobre fintechs, instituições de pagamentos, credenciadoras, subadquirentes, e vendo que bandeiras e órgãos que regulamentam esse mercado estão subindo bastante a régua, né? Ou seja, hoje a gente vai falar a vida como ela é, né? Todo mundo está pensando, às vezes, nossa, mas eles ganham 5% de taxa e eles são muito milionários, não sei o quê. Então, hoje a gente vai contar um monte de coisinha interessante que vocês vão gostar. Então, primeiro convido o Lincoln aí a fazer uma breve apresentação para a gente já entrar e sem papas na língua hoje, Lincoln. Boa noite, Dani. Boa noite a todos. É um prazer, um privilégio. Eu já namoro ser amigo do Dani há muito tempo, né? A gente se acompanha em mercado, a gente um tempo foi concorrente e a gente não se conhecia, e aí ele fez um belo deal, aí na sequência eu fiz também, e agora a gente, né, se conheceu através da associação,
e aí o privilégio de ter uma associação que gera conteúdo, que gera network, convido a todos aqui a participar da Pagos, entrar aí nos eventos da Pagos, tem evento aberto, tem evento fechado, e é a primeira associação que abre para a pessoa física do mercado de pagamentos, e é a primeira associação do mercado de fintechs, foi inaugurada em 2009, 2010, né? O Boanerges, que é uma figura muito querida e muito respeitada no mercado, e hoje eu tenho a honra de presidir essa associação, né, estar presidente e ter a responsabilidade de contar a verdade para o mercado e trazer aí as melhores práticas e as melhores oportunidades. Um pouquinho do meu histórico, eu sou economista, aliás, tenho falado muito da minha vida ultimamente, então vai ser fácil aqui fazer o meu... Vi várias pessoas aqui conhecidas já, aqui os nomezinhos, pessoas que eu não vejo há bastante tempo, e é bom, né, esse evento para conhecer, para rever pessoas. E tive boas experiências tanto no mercado corporativo de meio de pagamento, cartão de crédito, como também em fintechs, que eram... O que é fintech, né? Na verdade, hoje é um nome bonito, é um nome glamouroso. No passado não tão longo, há 10 anos atrás, éramos praticamente marginais, né? Então, pessoas que entravam nesse mercado não tinha segurança jurídica ainda, tinha intenções, mas ainda não era regulado, então muitos fundos de investimento não investiam por medo da regulação. Depois que teve o evento da regulamentação e depois as derivações de tantas regulamentações, a gente conseguiu aí virar gente, e quem sabe virar uma profissão, porque até hoje nós não somos uma profissão reconhecida. Você tem bancário e acabou, não tem fintech, não tem fintequeiro, não tem profissional de meio de pagamento, mas pela associação a gente vai fazer isso. Que mais? Passei por algumas instituições, como o Itaú Unibanco, passei no Banco Pan, lá no Banco Pan tive a honra aí de ser um dos idealizadores do projeto Stone, escrever o plano de negócios, fazer submissão para as bandeiras. Depois fui para um desafio de ser empreendedor junto com mais alguns sócios. Hoje, né, parte dessa empresa virou aí a empresa Pimbank, que outra é a Nexpago, outra é a pagadora imobiliária lá com o Roger do Banco Rendimento. Passei de volta no banco tradicional, na verdade, um banco que não era uma empresa conhecida, e hoje é um banco conhecido chamado Banco Digio, um banco digital. E depois eu voltei aí para o mercado de para o mercado de fintechs mais roots, né? E criamos aí a Seller, a rede Seller, que foi onde eu fiquei por mais tempo nos últimos anos, fiquei quase 5 anos, e fizemos aí uma bela passagem de bastão de acionistas, controladores. Hoje é controlado pela Via, está lá junto com a equipe, está super bem, isso me deixa muito feliz. E agora, nesse desafio Pagos, estamos compartilhando conhecimento, trazendo oportunidade de negócio e trazendo conhecimento, que é o mais importante para você ser um bom empreendedor, né? Principalmente num ramo que é um ramo extremamente delicado. Você quer ser uma pessoa de fintech, mas vamos aqui fazer isso com bastante cautela, porque eu anotei duas comparações. Assim, o glamour é muito diferente da realidade, né? As taxas e as receitas e os objetivos esperados são muito diferentes da execução e da realidade quando ela é imposta no dia a dia, frente taxa de CDI, frente à concorrência, frente dificuldade de você fazer aí uma boa gestão do ponto de vista de governança, de crédito de risco, de segurança da informação. Isso tudo acaba encarecendo aí uma operação. Então, o glamour é bastante distante da realidade. Não sei se consegui Mas dar na o nossa época contexto. não tinha isso, né, Lincoln, lá no passado, né? Eu lembro, o Fernando está aqui, Fernando Castro, foi meu sócio na JoyPay. Quando a gente montou a Joy em 2016,
A gente abriu um Muito CNPJ famoso, esse apenas, né? Fernando é muito famoso, aliás. Ele vai dar uns pitacos ainda hoje, eu acho, viu? Mas até aproveitando que o Boanerges está aqui com a gente também, boa noite, Boanerges. O Salve. mestre aqui já havia profetizado nos idos de 2021, num dos primeiros Ultra Talks, sobre as necessidades, né, das subs, das credenciadoras, e a gente vê tudo isso hoje, né, essas dificuldades que estão tendo, que as bandeiras e credenciadoras preferem falar que estão subindo a régua. Inclusive, a Carol, acho que tem uma primeira pergunta aí já para emendar, né, no que eu estou falando. Pois olha, né, tem um Drops que saiu da Ultratalks agora, na semana passada, do Didier, do Bex Banco, falando sobre justamente como a régua tem subido, como os regulatórios atrapalham a vida de uma fintech. E eu queria entender de você, Lincoln, o que você traz para a gente de visão a respeito desses novos, dessa nova regra regulatória, não sei se regra regulatória é redundância, né? Mas desse novo cenário, como é que você enxerga os desafios do teu dia a dia? Oi, todos. Acho que na vida nada se cria, né? Tudo se copia, tudo se adequa, se transforma. Esses eventos e essas normas, essas ondas de regulações ou de novos aspectos regulatórios, nada mais é do que já era feito, só que durante algum tempo, e para que se permitisse, vamos pensar assim, no nascedouro dessas novas empresas financeiras, e vou até trazer um pouco mais de história, tá, Carol? Assim, existe uma agenda no Brasil que não é de hoje, acho que eu vou chutar aqui, o professor Edson Santos ou Boanerges vai saber, mas desde 2005, 2004, e isso se intensificou em 2012 para cá, é uma agenda que chama até, hoje tem um nome, se eu não me engano, a Agenda Hash, é uma agenda de democratização ou de abertura para novos players, para a gente bancarizar o mercado, e essa agenda ela tem alguns objetivos. Primeiro, claro, digitalizar o dinheiro no Brasil, a transferência de recursos. Né? Você ter dinheiro mais rastreável, mais visto, mais identificado, que o dinheiro foi de A para B, de B para C. Então, há alguns anos atrás, a nossa bancarização, a maioria da população era não bancarizada. Depois inverteu, depois ficou 50%, 45%, ficou um tempão entre 40% e 45% da população não bancarizada, e aí no evento da pandemia, Caixa Tem e tal, vamos dizer que esse dinheiro, ou parte dele, se bancarizou e as pessoas se bancarizaram. E num outro evento a gente falou sobre subbancarização, que foi só para pagar o dinheiro do auxílio, mas de uma certa forma as pessoas tiveram um cadastro, acessaram um app, tiveram acesso a um cartão, foram no caixa eletrônico ou pagaram com plástico. Então, vamos considerar isso a bancarização. Ela aconteceu e num cenário de uma agenda prévia do regulador. O outro objetivo da rastreabilidade, claro, existem estudos muito antigos que se apontava um aumento da digitalização do dinheiro, a gente falava do dinheiro eletrônico, a cada percentual de dinheiro eletrônico no Brasil, você aumentava o percentual de arrecadação. Então, notoriamente, isso faz com que se busque aí também o incentivo por bancarizar. E como se bancarizar? E aí, outros motivos e questões, né, de controle do estoque monetário, aí tem outras políticas macroeconômicas também um pouco que também aprovam ou davam a esse mercado um incentivo adicional para que o governo fosse o grande impulsionador do papel do nosso Banco Central. Então, no decorrer desse evento de buscar, você tinha aqui uma consolidação a palavra correta é uma concentração de bancos, e precisava com que isso tivesse um movimento mais forte através de novos players. E há de convir que a tecnologia foi
permitindo situações de contato através de smartphone. Eu ainda sou do tempo aqui, muitos aqui devem ter feito muitos projetos desses, que era do tempo de tentar fazer o dinheiro eletrônico através da comunicação USSD. O Juarez está aqui, certamente eu sei que ele fez isso. Tivemos muitas conversas na Vivo, na Vivo, na Oi, buscar uma camada de conexão segura e tal, antes de ter o smartphone, depois vieram os smartphones e tal. Fernando Castro deve lembrar disso também, quem mexe com tecnologia. Depois do smartphone, aí ficou a questão de ser seguro ou não, de ter elemento seguro, de ter um chip seguro, ou se a segurança vai estar no software, se não vai estar no hardware, enfim. Hoje isso tudo já está ultrapassado, existem camadas de segurança. Claro que isso continua sendo um efeito adverso que precisa cada dia mais se aprimorar, mas já não é um impedimento. Outro impedimento, a cultura do smartphone, o acesso ao smartphone também já não é mais um impedimento. E nessa mesma velocidade com que isso tudo aconteceu, veio o interesse e ficou mais barato você prover serviços financeiros, e aí fintech é muito amplo hoje, né? Fintech é como eu estava explicando para uma pessoa da área médica outro dia, fintech hoje é praticamente como especialização médica. Você tem o ortopedista, você tem a fintech de pagamentos, você tem a de crédito, você tem a completa, você tem a meio completa, você tem de tudo hoje. Mas dentro desse... Então, eu falei de um cenário histórico, onde o Banco Central e o governo federal tinham interesse, e não só no Brasil, isso é um movimento mundial. Na Universidade de Pagos tivemos aí um professor explicando isso muito bem. E, do outro lado, você tem acesso e a tecnologia ficando mais barata e mais ampla, e menos complexa e mais acessível, isso trazendo um barateamento. E, do outro lado, você tendo pessoas, empreendedores, com vontade de empreender nesse tipo de ramo, e, por quarto, pessoas que tinham dinheiro rendendo em negócios convencionais, podendo render juros de uma maneira legal em outros mercados. Então, toda esse cenário, esse arcabouço, né, no cenário, provocou com que isso fosse juntado e pessoas fossem se juntando para montar o que hoje a gente chama de fintech. Já teve vários nomes. Já teve até nome de marginal, já teve nome de tabajara, como é que era? O facilitator. Puxadinho. Puxadinho, já teve nome. Hoje é bonito, hoje a gente tem nome. E o melhor de tudo, e aí chegando na sua pergunta, tem regulamentação. E, claro, nós tivemos uma meia-culpa, nós temos uma meia-culpa nesse cenário, que, ao mesmo tempo onde a gente queria trazer mais pessoas e mais empresas e mais oportunidades de negócio, isso eu já falo há bastante tempo e repito, metade dos meus amigos ou mais, colegas de banco, de instituição bancária grande, tradicional, hoje não trabalham em instituição bancária tradicional, trabalham em fintechs. Os mesmos profissionais que hoje estão empregados em fintechs é muito capaz de, em 2009, 2010, 2011, falar que isso era um absurdo existir empresas fazendo isso. E hoje são empregados, vivem e são felizes dentro de instituições. Então, essa mudança, esse cenário que hoje todo mundo pode abrir sua fintech, ele virou real. Ele é real. Você pode ter sua fintech. Se você deve fazer uma fintech e como fazer uma fintech, com que bolso você tem que fazer uma fintech, são outras histórias. E nesse caminho, Carol, voltando agora, né, diante desse cenário, a gente tem uma responsabilidade que, ao mesmo tempo que a gente queria mudar e revolucionar e falar mal dos bancos grandes ou dos incumbentes, que eram velhos, antigos, a experiência era ruim, ao mesmo tempo a gente queria revolucionar tanto, a gente foi deixando de lado alguns cuidados. E um deles é o cuidado com... Você sabe fazer a administração do dinheiro de terceiros? Primeira coisa. Você sabe fazer gestão de dados cadastrais e informações das pessoas?
Então, se deu um salto muito grande em player, mas o conhecimento não chegou junto. E aí se fez necessário, em determinado momento, criar uma série de... Existiram já, né, no lançamento das primeiras normas regulatórias, regras de... Você não pode abrir se não ser autorizado. Não, agora você pode se você não tiver 500 milhões. Não, agora vai ser 200 milhões. Agora vai ser... Então, o regulador também foi ajustando à medida que isso se tornava grande, tanto o risco reputacional quanto o risco sistêmico, né? Ou seja, agora a gente tem instituições que nasceram nessa geração, nessa era, que têm capacidade de impactar o mercado, que têm capacidade de, se quebrar, de prejudicar muita gente. Se quebrarem, vai poder criar um risco no mercado financeiro total. Quem já viveu aqui em situações onde bancos quebraram, e eu já passei por isso, no Banco Pan, o famoso Banco Pan-Americano. Agora a gente teve eventos, né, ontem, duas BRK notícias. e a Portocred. Isso, então, sim, de necessidade, porque isso causa um risco sistêmico, isso causa uma insegurança, e isso pode causar uma fuga de dinheiro de bancos. Então, tem sempre uma razão de ser. A gente, como associação, a gente discute detalhes, se é 180 dias, se é meio, se é são detalhes técnicos, ou seja, muito específicos, mas nós, como associação, e aí falando como pagos, nós somos a favor desse modelo, porque nós não tivemos ainda a competência o tempo, a maturidade de nos autorregularmos. Então, nós temos vários efeitos colaterais no mercado hoje, que se nós tivéssemos uma postura um pouco mais cuidadosa, talvez não teria tanta regulamentação saindo, ou tanta norma saindo, e vai vir mais normas, por quê? Por efeito. Mas, se bem que eu acho que a gente está seguindo essa sua linha de raciocínio, Lincoln, a gente está num passo 2 aqui desses 3 que eu vou falar, né? Eu não lembro de quem é essa frase, se foi do Ronald Reagan, tal, que falava assim: se o negócio começou a se mover, taxe. Se continuar se movendo, regule. Se parar de se mover, subsidie. Então, a gente não chegou no 3 ainda, pelo menos, né, do subsídio. A gente está sendo regulado, estamos na parte boa ainda. Faz sentido? Eu não sei, não, mas o Bonerdi deve saber, ou o professor Fábio Lacerda deve saber, que ele falou isso no curso. Lembra, Bonerdi? Ele citou essa frase no curso. A frase Mas, clássica, sim, né? Frase clássica, mas que não se pode aplicar a todas as situações. Eu acho que o nosso caso aqui merece uma análise mais aprofundada, como o Lincoln está fazendo. Eu acho que a gente está longe disso, viu, Daniel? Não é um assunto que dá para simplificar tanto assim, não. Lincoln, eu estou aqui pensando, né? Você falou que você foi um pioneiro nesse mercado todo de fintechs, e achei que a palavra foi muito bem escolhida. Pioneiro, a gente sempre imagina quem desbrava, quem chega, quem abre caminhos. E eu queria perguntar para você 2 coisas que me surgiram aqui. Primeiro, que a gente percebe como o mercado mudou ao longo dos anos. Então, eu gostaria de saber como você enxerga hoje quem entrou lá atrás junto com você, como era visto pelo mercado, quais eram as dificuldades, quais eram os entraves, e hoje é tão mais fácil assim, hoje realmente você abrir uma fintech, quando você fala que a pessoa quer abrir, ela pode, né? Se ela vai ter condições ali de capital, de sociedade, de posicionamento, aí é outra história. Mas como você enxerga justamente quando você foi lá desbravar esse mercado e como hoje é o pessoal que talvez um pessoal bem mais jovem, talvez não tão preparado, e talvez seja aquele pessoal justamente em transição de carreira, já tenho 40, quase 50 anos, eu quero empreender, vou abrir uma fintech. Então, a gente encontra, assim, esses 2 mundos, não é? Sim. Quando eu falo, né, falo com muito cuidado, né, que sou um dos pioneiros, mas não sou o único, né? Muitos nessa geração saíram dos bancos ou vieram de outros mercados e apostaram nisso, porque quando a gente foi fazer algumas ações, muitas vezes criamos arcabouços jurídicos
para poder dar sustentação àquilo que a gente estava fazendo, para não falar que estávamos fazendo totalmente à margem da lei ou simplesmente com um parecer jurídico de um grande escritório. Então, buscávamos replicar modelos de governança que a gente conhecia em determinadas instituições para trazer e criar um modelo novo. Olha, não, isso aqui é muito robusto para nós, mas vamos fazer algo similar com essa tendência de reorganização. Né? A gente nunca teve compulsório SPB e outras normas regulatórias, arquivos 30, 40, 50 para poder mandar para o Banco Central, mas buscávamos ter relatórios e situações que replicavam esse espírito, né, de uma boa governança. Então, quando eu falo isso, até modelos de contrato, tem aqui o Edson, que foi um facilitador muito grande para fintechs de bens de sub-acquire aparecer, ou de marketplace, quando precisaram se regular. E, naquele tempo, até certificações, nós falamos, cara, vamos buscar essas certificações, contratos, modelos, que quando isso vier a ser regulado formalmente, a gente tenha o mínimo amparado. Tinha muita coisa das próprias bandeiras, mas também era muito incipiente nesse tempo. Tá? Então, quando eu falo que hoje as coisas estão mais fáceis, é porque existem já contratos e caminhos e modelos para tudo, inclusive fornecedores. Né? Em 2013, nem fornecedor... A gente tinha que fabricar o seu próprio software. Aqui o Fernando e o Daniel estão aqui porque eles eram meus parâmetros também. Então, a gente tinha que fabricar. Hoje tem muitos fornecedores. Quando você procurava um cara, o cara só sabia o modelo que era do software para um emissor ou para um acquire, não sabia para um sub, não sabia para um pré-pago, não sabia para um outro arranjo, para um outro modelo aí de facilitador. Então, isso está 100% resolvido? Não, porque também estamos criando novas vertentes de fintechs. Né? Quando a gente fala de criptoativos ou criptomoedas, existem outros gaps, né, que também foram ou estão em formação de melhores práticas. E em algumas outras já está, com as práticas mais bem resolvidas, contratuais, certificações, governança, garantias. Sabendo disso, né, quando eu olho, né, quando alguém quer montar uma fintech, a gente tem que olhar primeiro, né, o arcabouço do conhecimento dessa pessoa, do bolso. Eu falo, a tese que você tem cabe no seu bolso. Né? Não saia com uma tese que não cabe no seu bolso, ou você tem aí uma forte fonte de captação, né? Porque sair simplesmente com a tese e achar que todo mundo vai botar isso, vai acompanhar a sua tese, já não é mais uma verdade. Você acha que a gente vivenciou realmente uma bolha das fintechs recentemente? Creio sim, e amplificando isso também das startups em geral. Né? Acabou, acho que a experiência de não só fintech, mas startups, pode ser de mobilidade, pode ser de delivery, pode ser de outra tese. Temos nesse caminho aí um mercado mais incrédulo, tivemos pandemia, tivemos outros fatores e também o próprio receio inflacionário no mundo inteiro que impactou, e os juros aumentaram no mundo inteiro. Cada reserva monetária e fiscal de cada país faz sua política, mas, no geral, tivemos esse cenário onde o dinheiro seca e você bota em locais mais seguros, em negócios mais seguros. Então, a gente está vivendo o reflexo disso. A busca por um negócio com mais solidez, a busca por um negócio com mais track record do próprio negócio, não mais só do empreendedor. Né? Se ficou uma busca assim, o charmoso, o Daniel era o cara mais procurado na Faria Lima alguns anos atrás. Por quê? Porque ele teve um track record maravilhoso e todo mundo queria ter ele como o Midas do mercado de tal. E, cara, se eu fizer um negócio com ele, eu vou vender. Não é uma verdade. Assim,
que o Daniel vai fazer muitos negócios, e isso é uma verdade. Agora, que todos os track records vão ser validados? Não. Então, se busca hoje uma maior track record do própria operação. Quem me conhece, trabalhou comigo, que está aqui, já vi algumas pessoas aqui, sabe que eu sempre trabalho com o binômio de valuation e cash flow. Sempre trabalhei. Por que, Link, você sempre trabalhou com isso? Porque eu nunca tive particularmente acesso a tanto capital como a Junqueira e outras pessoas tiveram para fazer captações e rodadas maravilhosas no Nubank e outros. Se eu tivesse esse acesso, talvez eu teria o mesmo estilo de gestão e busca pela relevância e valuation de uma forma. Talvez. Então, a minha realidade não é uma realidade que eu possa falar que ela foi 100% racional, pensada, que eu tinha razão das coisas. Não. Eu fiz porque realmente a minha situação dos negócios onde eu empreendi, eles tinham um capital limitado, relevante, mas limitado, e investidores e parceiros e sócios que buscavam um negócio que sobrevivesse, que tivesse ali pés no chão, que pudesse mirar a margem de lucro, que pudesse mirar ali a autossuficiência, né? Se provou, vamos fazer um aprofundamento aqui do caixa para que a gente volte, mas eu já sei que esse negócio tem margem, tem cliente, é positivo e tal. Então, pela minha trajetória, experiências, e eu fui forjado dessa forma. Não tô, por isso que eu falo, não estou criticando. Hoje, o mercado busca esse tipo de tese. Tese que tenha, claro, você consiga trazer um valuation, mas que consiga comprovar o fluxo de caixa no dia a dia. Tá? Então, não sei se eu respondi a pergunta, tem uma mãozinha levantada. Tem, vamos liberar o microfone já para o Felipe, é isso? Opa! Ótimo, liberado. E quem tiver mais perguntas, por favor, pode colocar no chat ou justamente também levantar a mãozinha aqui para fazer parte desse nosso papo. Fica à vontade, Felipe. Estão me ouvindo aí, pessoal? Boa noite. Você fez uma colocação aqui que me chamou muito a atenção, tá? Num cenário de juros altos, por exemplo, eu tenho um dinheiro a investir. Ou eu aplico no mercado, por exemplo, num CDB para estar livre de risco, com uma taxa Selic a 13,65, e aí o dinheiro para capital de risco, por exemplo, fica um pouco mais complexo, fica um pouco mais difícil. Então, assim, como que você está vendo o mercado? Esses dois últimos, vamos dizer assim, até de 4 anos para cá, onde muitas fintechs conseguiram se capitalizar via funding, via investimento. E agora, num cenário onde essas fintechs nunca apresentaram um cash flow positivo, nunca tiveram perspectiva de ter um DRE com um EBITDA decente ou com um lucro decente, o que eu percebo é que essa curva desse número de fintechs que nunca irão dar resultado, ou que demorariam muito a dar resultado, ou que precisariam de muito capital investido para manter a operação, elas vamos dizer assim, elas não conseguirão mais captação para manter a operação rodando, correto? Elas terão uma certa dificuldade em manter, vamos dizer assim, um saldo de caixa positivo. E aí, com a falta de investimento, eu enxergo que algumas começarão a encerrar a operação ou se irão se readequar, vão reduzir custos, vão mudar o modelo de negócio de modo a tornar o resultado mais rentável. Porque, cara, eu sou da área de finanças, eu nunca consegui apostar num negócio que não gera fluxo de caixa. Assim, para mim, não faz sentido eu colocar ou investir numa ideia. Eu acho que ideia, para mim, é plausível. É resultado e resultado. Se não tem resultado, não tem modelo para poder estar aportando, fazendo qualquer aporte. Felipe, sua pergunta é bem complexa. Eu vou dar opiniões pessoais, né, aproveitar um pouco aí da minha visão mais macroeconômica até, mas sim, eu vejo que as duas coisas estão acontecendo na mesma proporção. Não posso te afirmar qual é
está acontecendo mais. Tem tanto readequação de modelos, quanto fechamento mesmo de negócio. Fechamento, ou incorporação, ou venda de carteira, ou venda de tecnologia. Tá acontecendo as duas coisas. Tá? Não sei se é mais ou menos uma das outras, mas os dois movimentos, eles são, hoje, eu vou tirar um ou outro, que não vou citar nomes, que mantém o seu modelo anterior. Tá? Mas, no quadro geral, pegando as médias, as pequenas, algumas grandes, inclusive, o cenário é exatamente esse. Readequação de quadros, readequação de quadro de funcionário, de custos operacionais, do modelo, versus outras que estão fechando ou se juntando, ou buscando uma maneira aí de proteger aí, pelo menos o patrimônio pessoal das pessoas e o conhecimento, e o patrimônio tecnológico e a base de clientes. Isso é um fato. E aí, esse fato, sim, parte dele é opção melhor, opção mais segura e atrativa do negócio. Eu estava conversando agora, há pouco, antes de entrar no negócio, estava conversando com um gestor de uma empresa no Brasil, de uma fintech no Brasil, que a fintech é do México, a investir no Brasil, vendeu a operação no Brasil porque abriu a operação igualzinha, claro que mudando apenas aspectos regionalizados nos Estados Unidos, atendendo mexicano nos Estados Unidos. Cara, lá, o modelo lá está indo muito bem porque o arcabouço legal lá de uma dívida nos Estados Unidos é diferente do Brasil. Uma dívida no Brasil, você enrola 5 anos, 10 anos e tal. Nos Estados Unidos, o cara vai lá com a polícia, prende o cara e acabou. Então, tem a busca também, a preferência de negócios em locais, em ambientes mais seguros também, principalmente quando se fala de crédito. E, óbvio, como você mesmo falou, deixar o dinheiro a CDI composto, mês a mês, é muito melhor do que você botar num negócio que pode te dar 100 vezes o capital investido, pode. Mas você não tem... Esses negócios que são mais previsíveis para te dar 100 vezes, vamos falar 10 vezes, 8, 20 vezes o capital investido, são negócios que já estão muito mais evoluídos do ponto de vista de projeto. Né? Já está consolidado, já está aprovado, já tem carteira, já tem base, já tem cliente, já está... E aí são mais caros para você entrar. Então, uma pessoa física também, não é qualquer pessoa física que entra numa rodada de uma captação de 15, 20 milhões, né? Para pegar 5% do negócio. Então, aí o cara vai falar, pô, 15 milhões a CDI ou 15 milhões no negócio que ainda não dá lucro e tal. Então, ficou realmente a escassez, né, diante de cenário de pandemia, de guerra, de mudanças de orientações políticas, incertezas políticas no mundo, não é só no Brasil. Então, tem uma disputa, polarização, né, dos ambientes políticos. Também isso a gente pouco fala, mas no mundo isso está muito grande, está muito notório. Né? As esquerdas e direitas, sem entrar em aspecto pessoal ou político, elas estão muito evidentes e no mundo está se polarizando cada vez mais, traz insegurança para cenários regulatórios. Então, é mais um ambiente de fuga de capitais para investimento de risco. Beleza, então, dado esse cenário, eu também não posso denegrir o ambiente de quem faz teses voltadas para o ganho de... Isso foi uma coisa que eu fiquei pensando durante a sua pergunta. Né? Poxa, mas será que o cara que está lá fazendo o negócio, buscando só relevância, ele tá cego? Não, ele não está cego. Ele tem uma tese. A tese dele cara, a margem de contribuição dele está funcionando. Ou seja, a margem entre aquilo que ele vende, a taxa que ele vende, menos aquilo que os custos diretos daquele produto ou daquela coisa, ela dá positiva, ela acaba ficando negativa quando ele bota uma despesa administrativa, física ou de CAC que está muito grande. Mas ele faz aquela conta, eu gasto 100 para conquistar um cliente, esse cliente me rende tanto no tempo na margem e ele vai me dar um LTV de 5 mil reais. É uma tese financeira que também ela é
é importante e ela existe de verdade. Mas quando a gente vai para o chão de fábrica, eu preciso ter 2.000 desenvolvedores na minha empresa. Eu preciso ter... hoje eu li a matéria de uma fintech brasileira que está com 2.400 funcionários no quadro. Está demitindo 9%, 10% hoje. É plausível ou é realmente eficiente? É realmente necessário você ter? Você tem tantas entregas assim que você é maior do que muitos bancos que dão muitos lucros? Essas perguntas que hoje são postas à prova. Esse tipo de racional, e aí você como investidor, como é que o investidor profissional, no que eu vou falar, como é que qualificado, você como investidor qualificado, que sabe onde tem melhores retornos, tá? Você não... Provavelmente você não vai fazer esse investimento por um equity tão pequeno, por uma gestão, por uma inferência tão pequena, só por risco-retorno. Então, realmente, o cenário é de mudança, é de repensar, é vamos ver novos modelos, novas gestões, e, quem sabe, pessoas mais old school como eu agora vão ser mais valorizadas, que pensam mais, né? No resultado, pensando no resultado, vamos dizer assim. Pensa no dinheiro do acionista, dos acionistas e tal. Olha, eu estou com uma pergunta... O equity sobre patrimônio, cara, é uma conta básica. Simples. É muito simples. Então, assim, desculpa, Fernando, mais uma pergunta. Carol, desculpa. Imagina. Vou liberar o microfone para o Fernando e depois eu quero fazer uma pergunta também. Dentre início de carreira e agora que você já está consolidado, mas assim, deixa eu liberar o Fernando primeiro. Vamos ver aqui. Nery, bom, liberado. Seja bem-vindo, Fernando, pode mandar sua pergunta. Obrigado, boa noite a todo mundo aí. Obrigado, Carol, obrigado, Nery. Obrigado aí, Lincoln. Bom falar com vocês. Pegando um pouco da última pergunta e até uma provocação, eu participei de umas 5 subs, acho que já fiz algumas outras fintechs, estava sempre no ecossistema aí. E ultimamente, depois da nossa última venda aí em 2019, muita gente me chama para bater um papo, pagar um café, para conversar sobre montar uma outra ou não. E eu tenho visto cada vez menos assim, o racional de lógica de montar. Porque lá na primeira que eu montei, acho que era quase 10% de rentabilidade, depois caiu e foi caindo, e eu tenho visto hoje projetos com 0,5% de rentabilidade, quando tem. E ele nem coloca o custo ali de terminal, o custo de chip, certificação, SEC, de registro, e cada vez taxa negativa, estratégia comercial assim dos concorrentes pisoteando, massacrando, e o cara, às vezes, porque conhece o dono da rede de farmácia ou da rede de supermercado, ou tem uma concessionária de carro, acha que ele vai montar a fintech dele, e eu brinco assim, eu falo, você já foi para o cliente, você já foi na rua, você já foi ver se é isso que ele precisa? Será que ele vai... Ele é seu amigo, ele tem uma rede de farmácia, ele vai aumentar 1% no DRE dele lá para botar a máquina que você gosta? Eu não sei se vocês que são os dinossauros, eu sou mais novo do que vocês, mas vocês estão há mais tempo do que eu, se toda hora isso bate... Agora eu tive que rir alto. Toda hora isso bate em você, e para mim bate. Ofende, mas pode falar um palavrão, não? Agora! Gente, derruba o Fernando aí, derruba o Fernando. Eu vou falar, isso aí era piada interna, direto para mim, porque eu era o mais velho dos sócios. Tá? Legal, hein? Mas a brincadeira é assim, será que a gente... E aí, Pagos, entrando nisso, participei lá atrás, um tempão da Pagos, não teria que ter uma validação, um modelo para ele. Cara, o custo do terminal, R$1.000, esse cliente, 0,5% ao mês, vai começar a me dar retorno daqui a 48 meses, eu vou ter que pagar vendedor, chip, certificador. Tem gente que nem faz essa conta, não bota nem no DRE isso, assim. E eu falo para ele, cara, não começa. Você vai gastar aqui só de terminal mais de 1 milhão, você não vai ter isso, e aí ele quer espremer. É terrível. E nesse ponto eu vou te provocar. Você hoje montaria uma Seller de novo ou não? Boa pergunta. Cadê Boa. o Alexandre? Boa, você montaria outra Mas o Joy, Edson, Fernando? O Edson está aqui. Ele queria falar um palavrão. Eu acho que era Itacoaquecetuba que ele queria falar, uma palavra grande.
Exatamente. O Edson queria falar Payment Facilitator, né? Aquele que ele botou isso. Tabajara, Cara, Tabajara. você me acordou a hora que você me chamou de dinossauro. Aí eu fiquei que nem um dinossauro, fiquei bravo. Não, dinossauro. Nós conhecemos, o Boanerges principalmente conheceu alguns dinossauros do sistema de pagamento, mas esses já estão bem aposentados, né, Boanerges? Já não estão lá. Eu não acho que a gente faz parte desse mundo muito do passado, não. Porque, na prática, as pessoas, principalmente, estão aqui, eu vejo Giancarlo, Fernandinho, o Lincoln, o Boanerges, a gente fez parte da mudança, da grande, eu vou chamar de grande virada, grande mudança do mercado, né? Mas você tocou num ponto interessante. Se alguém chegar com muito dinheiro, com vontade de montar uma companhia aérea, você acha que é um bom negócio? É um dos piores negócios que tem e continuam montando companhia aérea. O negócio não dá dinheiro, nunca deu, e no longo prazo dá prejuízo, mas tem sempre alguém montando uma nova empresa. Então, no nosso caso, pode ser que os subcredenciadores de hoje estão um pouco mais distraídos e se esqueceram de fazer as contas, porque há pouco tempo atrás, eu te digo alguns números, tá? Em 2010, quando a gente montou a Global Payments, hoje EntrePay, a gente olhava para o mercado, e eu sabia qual era o mercado, né? Eu saí de uma empresa que tinha 40%, então tinha mercado. O mercado tirava de receita líquida, não estou falando de margem, receita líquida de imposto, intercâmbio e FII de bandeira, 1,20%, 1,2%. Na transação, sem contar aluguel de POS ou, melhor ainda, antecipação de recebível. Só na transação, 1,20%. Nós fizemos umas contas falando assim, pô, tá, nós vamos ganhar muito dinheiro se a gente cobrar 90. 90 basis points. 120 é muito, vamos de 90. Hoje, os principais acquirers, se conseguem tirar 50, 60, porque eles estão fazendo o trabalho direto. Se ele tiver sub no meio, nem isso ele consegue tirar. Então, obviamente que as margens caíram muito rapidamente em 10, 12, 13 anos. Só que alguns distraídos não perceberam isso. Além disso, aquilo que dava muito dinheiro, que é a antecipação de recebível, pegou uma curva ruim, a queda de preço com aumento da taxa de juros. Então, e hoje é pior ainda, não tem dinheiro disponível, o que tem é caro. Então, a compressão de margem é muito estúpida. Você está pegando o ponto da curva mais terrível. Agora, você tem razão. Tem muita gente que insistiu e insiste em montar um sub e talvez uma boa parte dos... Quantos, Giancarlo? 250 subs que tem no Brasil? Talvez uma boa parte deles não vai resistir e vai ter que consolidar ou fechar. Então, nós vamos começar a ver a consolidação do mercado. Daqui a 2 ou 3 semanas, nós vamos anunciar uma delas, que a gente participou, e vão surgir outras, porque você tem que ter escala mínima para isso ser sustentável. Desculpa atrapalhar a sua apresentação, Lincoln. Posso fazer uma parte aqui, Lincoln? Você nunca atrapalha, professor, pelo amor de Deus. Posso fazer uma parte aqui, Lincoln? Primeiro, boa noite a todos. Fala, Jean. Estou um pouquinho atrasado aqui, mas não podia deixar de prestigiar aqui o Tratalk e o Lincoln, a Pagos. Acho que mais 250, né, Edson? Hoje a gente fala em torno de 300 para mais de subadquirentes. O que eu vejo aqui no mercado, a minha percepção, é que ainda aparecem alguns projetos novos e que pretendem aí nadar em mar aberto, ou pescar em mar aberto, mas isso acontece cada vez menos. Os projetos novos de subadquirência que aparecem são projetos mais segmentados. Então, essas dificuldades o mercado, em geral, já começou a entender, né? Não dá para querer montar e sair para competir em mar aberto, que vai ter dificuldade e a chance de não dar certo é grande. Então, cada vez mais eu tenho visto operações de sub segmentadas, né? Que vêm num contexto maior, mas que tem que oferecer para o cliente também uma solução de captura. Então, coloca uma subadquirência junto. Então, eu vejo um amadurecimento nesse ponto, na minha opinião. Aqui na Ultralinks também, a gente tem bastante procura, né, para negócio de
montar, né, essas empresas desse segmento, e faz todo sentido, já que você falou. Cada vez mais, né, a nossa piada interna é que estão pescando num aquário. Para fazer algum sentido, leia-se preço. Vou dar minha... Desculpa. Nada. O Edson falou uma parte importante da compressão de margem. Então, realmente, a gente está num período extremamente desvantajoso. E quando você falou, Fernando, 10% em 2013, 2014, assim, realmente, acabou isso, esse cenário acabou. E aí, tentando te responder, tá? Você perguntou, você montaria uma Célia, ou uma subadquirente, ou um adquirente? Bom dia, está na sala. Bom dia, boa noite. Não dá para não deixar de cumprimentar o bom dia. Ele fez a pergunta se montar uma sub ou montar um adquirente. Eu acho que a resposta vai dar a mesma. Isso que eu ia te falar, para você já emendar uma na outra. Boa noite, pessoal. Então, boa noite. Então, Tô quietinho vou aqui. emendar Fernando com bom dia com Fernando. A minha resposta ela é simples. Tá? A resposta é talvez. Talvez sim, talvez eu pudesse abrir, dado o arcabouço que esteja... Eu não teria aberto nem a Célia em 2017. Naquele tempo, foi uma questão muito mais pessoal e de relacionamento do que de uma real consciência que eu estava... Não, cara, tinha uma situação, desenhei um plano, mas tinha muitas coisas favoráveis, né? Então, eu tinha suporte, tinha dinheiro, tinha um ambiente favorável. Então, vou trazer a sua pergunta para agora. Montaria agora? Igualmente, eu falaria o que eu falei em 2017. Talvez, se eu tivesse determinadas condições, com determinados... famosa SWOT, né? Ou a SWOT, a famosa SWOT, fortalezas. Talvez eu montaria sim. Igualmente, montar um banco. Você montaria um banco? Pô, quantos bancos quebraram no Brasil, principalmente? E muita gente fala, é um excelente negócio, outros quebram com o banco na mão. Então, assim, também não é um negócio óbvio. O que é importante é, dependendo das suas competências intelectuais humanas que você vai conseguir reunir, e isso depende de dinheiro, né? Para você ter bons técnicos, ter bons produteiros, ter boas pessoas, para que você crie, porque tudo é feito por pessoas. Né? A gente tirou o elemento pessoas aqui. O exemplo que o Edson falou da companhia aérea, né? Eu não sei nada desse mercado, então, assim, provavelmente eu nunca faria, mas no mercado que eu tenho mais competência, e um mercado que eu gosto muito é o mercado bancário. Agora, não é simples também. O que eu vejo que é importante é, cara, eu estou construindo um negócio para qualquer cenário, porque os cenários são cíclicos. Então, não adianta eu construir um modelo que só seja bom com esse cenário macroeconômico. A gente tem que montar negócios com vários cenários de mudanças. Ou deu tudo certo? Ou o varejo só existe porque estamos aí numa crise do varejo, tirando a crise reputacional de um desses varejistas, os outros varejistas também estão em crise, porque também o CDI está afetando. E vai direto na margem de quem vende em 10 vezes, sem juros ou qualquer coisa. Todos eles estão com ações lá embaixo, exatamente por esse motivo. E vão acabar? Não sei. Provavelmente não. É cíclico. Vai ter onda de surfar ondas maravilhosas, e aí são empresas que vão durar. No negócio que eu estava, eu sempre... quantos parceiros vinham e voltavam, porque agora fulano está com preço melhor, vai para o outro. Tá bom, cara, assim, pode ir, mas eu não estou preocupado, eu estou triste e vou perder dinheiro com a sua saída. Pô, eu entendo que você quer mais margem ou precisa competir, sim, mas eu preciso preservar um negócio. Né? Então, eu não vou ficar fazendo voos. Então, tem coisas que a gente vai ter, independente do negócio, do ramo, a gente tem que se preocupar com a perenidade do negócio, anyway situação, né? Situação macroeconômica. Ninguém esperava uma pandemia, putz, mas está aí, as casas de show estão voltando, empresas de evento estão voltando, muitas quebraram, outras não.
Então, os cenários, eles são muito mais daquela vocacional que você quer fazer e da dedicação que você quer naquele negócio. E aí, já dando uma dica, né, das fintechs, pô, você abriria uma fintech? Talvez, se você tiver num momento, no cenário, com captação, se você adequou o seu projeto dentro do bolso que você tem, né? Se você conseguir, cara, talvez valha a pena. Importante ter formação intelectual, aí já dando spoiler, vai ter a nova Universidade Pagos, com vários temas pragmáticos, e o Daniel, inclusive, vai dar curso sobre pricing. Um dos módulos vai ser price, precificação para esse mercado, ensinar a fazer tabela e tal. Isso tudo não dá para você chegar lá e não saber, né, entrar no mercado aéreo e não saber fazer conta de combustível, voo, hora. Então, a mesma coisa no mercado de pagamento. Nós fomos muito mal acostumados, e aí já de maneira ampla, que a gente começou a fazer negócio no mercado onde a margem era muito alta, então absorvia muito erro. Absorvia muita gestão pouco, sei lá, enfim, não tão preparada. Melhor, acho que é o melhor termo. É igual você abrir um supermercado que trabalha com margem de 2%, 1,5%, posto de gasolina, que trabalha com 2% a 3% de margem. Também, mas é um negócio perene. Se você quiser esse negócio mesmo, vai ter que trabalhar de forma perene. E aí a mesma coisa eu não consigo montar um posto de gasolina com 50 mil reais. Esquece. Muita gente quer montar uma fintech com 100 mil reais. Esquece. Ou não esquece, vou refazer minha frase. Busque um modelo que enquadre. Seja o white label de alguém, teste, veja se esse dinheiro é suficiente, busque uma barriga de aluguel, busque um parceiro, busque um modelo que caiba e faça conta dentro da sua realidade. Entendeu, Fernando? A minha resposta era... o depende era isso, entendeu? Não, obrigado, valeu mesmo. Vou passar a palavra agora para o Edson, em seguida para o Boanerges. Eu só vou falar depois de você, Carol, porque você estava na fila aqui. Você que mas olha, eu confesso que a minha pergunta eu vou fazer no final. Eu vou fazer, calma. Eu vou fazer no final, garanto. Tá bom. Legal, obrigado. Eu vou levantar duas bolas aqui, Lincoln, para você ajudar o entendimento. Uma diz respeito... Nós estamos falando, basicamente, estamos discutindo uma onda de startups, uma onda de fintechs que têm ou não sucesso, que estão passando por momentos mais difíceis ou não, no mercado que a margem se espremeu nos últimos anos. Mas tem duas coisas que chamam a atenção, né? Por que fazer, quem faz, como faz. Você me lembrou bem das competências, do conhecimento, principalmente o conhecimento do mercado. Então, dois assuntos separados. Um no mercado de pagamentos, especificamente payments, e principalmente do lado do acquirer ou sub-acquirer, vale lembrar que o mercado era fechado até 2010. Foi 13 anos atrás. Mas, na prática, pouca coisa aconteceu de 2010 a 2015, 2016. Em 2016, a gente passou a ter uma concorrência mais significativa. Se você olhar os números lá de trás, você vai lembrar que, em 2016, Cielo e Redecard ainda tinham quase 80% do mercado. Então, de lá para cá que a coisa mudou. E quantas pessoas foram formadas? E onde elas foram formadas? Aquelas que entendiam alguma coisa de payments. Elas foram formadas nessas duas companhias. E depois se transferiram, algumas se transferiram muito bem, muito rápido, para a GetNet, para a First Data, para a Global Payments, para a Stone. Absorveu pouco dessa gente, porque buscou gente nova. Mas, depois disso, você vem hoje para 30 e... Quantas, Giancarlo? 35, 36 aquários e 300 subs. Da onde vieram esses caras? Da onde que eles aprenderam? Muitos, eu tenho que dizer, muitos estão aqui. Aprenderam há pouco tempo, mas o conhecimento mais profundo estava enraizado naquela turma. Então, você tem um processo de amadurecer o conhecimento, de criar competência, que não é tão rápido assim. Eu tenho que confessar, eu entrei na Redecard em 2000 e levei um tempinho para entender como é que aquele negócio funciona.
E depois que eu... Mas levei um tempinho. Então, leva um tempo para você aprender e desenvolver competência. E a gente ainda está formando, eu vou chamar de a terceira geração, vai? A primeira geração que é 2010, a segunda que veio depois e uma terceira que vem agora. Então, isso é algo para a gente colocar do lado, uma bolinha para você tocar. A outra diz respeito ao empreendedor. Empreender no Brasil é alguma coisa relativamente nova. De vez em quando alguém na BF Fintech, em outros lugares, começa a discutir o que é uma fintech e quando surgiu. E aí, se você pensar que pagamentos é onde surgiram as fintechs, a primeira fintech provavelmente era a PayPal-like. Era Mercado era PagSeguro, qual era o nome das outras? Bom, vocês vão se lembrar. Talvez aquilo. Mas quando isso aconteceu? Não faz muito tempo, né? Mas esses empreendedores, tivemos uma onda de empreendedorismo no Brasil fantástica. E agora a gente já está com empreendedores na sua terceira e quarta jornada. Não são mais marinheiros de primeira viagem. Só que esses caras também não se reproduzem, né? Eles continuam na sua jornada. Os novos, é como se estivesse começando lá atrás, há 10 anos atrás, e os novos não têm toda a tarimba que foi adquirida pelos empreendedores. Então, nós estamos em formação. Nós temos um mercado fantástico, com a possibilidade de crescer. Por quê? Por que o argentino e o uruguai montam a empresa dele e vem vender no Brasil? Porque o mercado está aqui. Se eu tivesse mercado lá, eu não viria para cá. O mercado está aqui. As ideias boas podem surgir em outros lugares, mas o mercado está aqui. Então, nós estamos num meio de evolução. Eu levantei a bola muito alta, falei demais, não é levantei muito alto, falei demais, mas falei sobre empreendedores e sobre a formação das pessoas. Você não acha que isso também está passando por uma análise detalhada quando o investidor olha? Ele não olha só a margem, ele olha também como essa empresa está sendo construída. E você tocou num ponto que é um dos aspectos que aí, né, dicas aqui, participei do plano de negócios, da ideação da Stone. Né? Nasceu ainda, eu que liguei para o André Street, ele tinha saído, a gente tinha no banco absorvido a Braspag, e ele ainda estava em no compete por virtude da Braspag, e puta, vamos montar aqui. Então, cara, a primeira coisa que a gente fez, cara, temos dinheiro. Quanto vai custar esse projeto? Aí você falou, pô, a Stone forma muita gente. Forma. Mas enquanto ela não trouxe os ninjas, os black belts, o que era para ter saído em 2 meses levou 4 anos praticamente. E aí, quem tiver da Stone aqui pode me corrigir ou pode me apoiar aqui, confirmar aqui, mas demorou. Por quê? Porque não é assim. E não é assim, não é só no nosso mercado, porque somos exclusivos. Em vários mercados exige de competências e conhecimentos notórios e firmes. Ciência, tecnologia. Tem negócios que são mais simples. Eu pego 2 conceitos, compro ali, transformo e começo a vender. Em uma semana, talvez eu fique bom. Mas se eu quiser ser muito bom, talvez eu tenha que trazer o cara que faz isso há 30 anos. É difícil até você... Pô, todo mundo... Vamos falar uma bobagem aqui. Restaurante. Todo restaurante é bom? Se todo restaurante fosse bom, todos ficavam cheios. É simples fazer uma pizza? É simples fazer. Se fosse todas as pizzas fossem boas, toda a pizzaria estava cheia. Não é verdade. Tem umas que são melhores que a outra, tem umas que são mais caras que a outra. Ele tem um profissional, tem ciência, tem conhecimento, alguma coisa. Pode ser mais simples que fazer um cartão de crédito. Pode ser mais simples do que emprestar dinheiro. Pode ser mais simples do que fazer um aplicativo. Pode ser mais simples do que botar uma maquininha na rua. Então, não adianta você... O lê do engano é você... vou fazer isso com um punhado de dinheiro. Acabou a época desse erro. Acabou. Como o Fernando passou, como eu passei, você conseguia, com 2, 3, 4, 5 milhões, montar um negócio desse. Acabou. Por quê? Porque para você ter gente boa, para você ter um negócio bom, você vai ter que ter gente boa. Esse é um negócio de gente. De pessoas. E pessoas com graduação, com valorização elevada. Então, o primeiro ponto primeira barreira de entrada desse negócio
é contratar gente boa. Fernando da Peismar está aqui. Você consegue contratar, Fernando, por menos de um patamar X desenvolvedor na sua empresa? Obrigado por estar aqui. Eu adoro o Fernando. A gente sempre marca de tomar um café e nunca sai. Obrigado, Não Lincoln. consegue. Não consegue. Olha, não está fácil. Não é fácil. Lincoln, coincidências da vida, eu e o Fernando, a gente estudou junto no colégio, cara. É isso aí. Caraca, lá no Dante? Pior. Depois. Depois. Então, assim, não consegue. Então, não adianta querer fazer um projeto extremamente ousado que eu vou fazer com in-house e tal, se você não comprar as competências para esse negócio. Então, a primeira barreira de um negócio, se você ver quais são as pessoas, quais são as competências que você vai ter que comprar para o seu negócio. Essa é uma grande dica. Subestima essa primeira fase, a próxima fase não vem, porque você não sai do outro lado. E não sai mesmo. E Lincoln, não sai mesmo. até se vocês me permitem até colocar, a gente tem um mercado, quando a gente fala em cartão de crédito, taxas e bits and bytes, que teoricamente são insumos, né? Eu acho que pegando carona aí, são insumos. E por serem insumos, eles tendem a se comoditizar. Tá? Isso para mim é a visão que eu tenho. E o que o Lincoln bem colocou, as cabeças que estão por trás, o jeito de você atender uma demanda, curar uma dor, criar uma necessidade e desenvolver em cima dela, é hoje o que vai fazer com que teu negócio prospere ou vá ou não dê certo. Quando você trabalha num mercado onde a commodity é o teu produto, não adianta. Não adianta que o preço, a margem vai espremer, vai todo mundo em cima desse troço. Né? Agora, qual é o preço da criatividade? Olha, o Lincoln ainda falou uma coisa importante, interessante da gente entender, a pizza. Tem a pizza daquela pizzaria que tem um sabor diferente, tem um quê diferente, um atendimento diferente, e tem aquela pizza normal. Né? Tem pizza de todo que é jeito. Você imprimindo a criatividade, imprimindo uma qualidade, um serviço diferenciado, né? Você acaba se posicionando acima da commodity. Mas isso não é tarefa fácil. Se fosse fácil, estava todo mundo aqui rico. Aprendi isso para quem conhece, essa frase eu aprendi com o Gilberto. Gilberto Novaes, um grande amigo, o acionista da Transile, Tectoy, Pax, todas essas empresas aí. E ele fala, eu gosto de negócio difícil, porque se é difícil para mim, vai ser difícil para todos. Então, isso tem eu gosto dessa frase. A outra coisa que, né, o Fernando falou, assim, o nosso negócio é da economia, a gente está na economia do conhecimento. Então, o que é caro no nosso negócio? O conhecimento. Fernando trouxe aí uma dor que nós vivíamos lá em 2013, 2014, dinheiro para comprar maquininha. Putz, né? Hoje já não precisa tanto, porque já tem outros modelos, como aluguel, tal, comodato. Talvez você consiga outros modelos que isso já supere. Mas você montar um negócio sem conhecimento, sem contratar, sem trazer pessoas boas, é a primeira fase. É a primeira barreira do negócio. Né? Então, sim, aí depois vão ter outras, que é dinheiro para funding, captação, fonte de captação barata, modelo de distribuição, como é que você vai distribuir? Você tem ativos bons, você tem competências boas que possa distribuir. PagSeguro navegou muito bem, fez certinho. A maior competência dela era o quê? Audiência. Porra, vendeu na audiência dela, enquanto ninguém vendia isso. Porra, aproveitou a melhor competência dela. Mas foi de graça? Foi barato? Não foi. Tanto que não foi a própria PagSeguro, a própria UOL que criou, né? Foram outros, eu não conheço os empreendedores, os iniciais, né? Aqueles que criaram e o grupo Folha, o grupo UOL foi lá e comprou. Né? Mas teve conhecimento, Então, uma coisa que acho que todo empreendedor ou investidor ou acionista que quer montar uma fintech, o primeiro erro é negligenciar ou subestimar
a questão pessoas. Acho que esse é a mensagem hoje. E pessoas não são baratas. Pessoas que conhecem, que vão fazer diferença, que vai fazer diferença no seu negócio, não são. Muito bem. Boanerges, mande a sua pergunta. Obrigado, Carol. E obrigado, Lincoln. Lincoln, na linha do título desse evento, que é o que ninguém te contou, o que não te contaram sobre as fintechs, eu queria perguntar uma coisa mais estrutural mesmo sobre as fintechs. Quando elas foram criadas e durante muito tempo, agora é cada vez menos, tá? Se falava muito bem das fintechs. Elas surgiram e estão aqui para trazer inovação. Inovação na forma de levar, de criar produto e levar ao mercado. Inovação no foco de necessidades mal atendidas ou não atendidas no mercado. Inovação na forma de se estruturar internamente, com menos níveis, mais participação, etc., etc. Enfim, competências e mais competências que não existem no mundo tradicional dos incumbentes e que esses novos aqui, por tentativa e erro, mas também por novas tecnologias, novas abordagens, novos métodos de gestão, irão revolucionar esse mercado. Irão trazer coisas inéditas, irão trazer soluções novas, né? Melhores, mais baratas, mais acessíveis, mais competição. No limite, vão tornar os bancões, para falar do nosso mundo aqui, assim, incomodados ou até desnecessários. Essa era a grande promessa das fintechs. Onde é que nós estamos hoje, depois desse tempo todo, em relação a essa promessa? Essa promessa se esvaneceu, deixou de ter sentido, fintechs viraram mais do mesmo, apenas mais um subgrupo de empresas atuando aqui, tentando remar, tentando sobreviver e ansiando por um dia talvez ser comprado por um grande incumbente. Eu estou provocando, realmente. Onde é que estamos hoje? As fintechs estão em relação a esse paraíso prometido e nunca entregue. Vou fazer em duas partes essa tua pergunta, porque gostei muito. E realmente existiu ali no boom, ou antes do boom, né, para isso virar um apelo, existiam margens percebidas rapidamente pelo mercado. Quando a pessoa ia com um empresário, um grande empresário, chegava falava, pô, a minha taxa de cartão é 4%. Pô, deve ter dinheiro, aí minha antecipação, aí ele se empolgava, conversava com o Boanerges, contratava uma consultoria, aí o Boanerges indicava o Edson Santos para ser o cara, aí eu não sei o quê, aí chamava e tal, e aí ele via aquele tamanho daquele cheque que ele falava, cara, é isso tudo? Não, vou fazer de um jeito mais barato, deve ter um jeito mais barato, vou ali contratar o fulano, vou ali contratar o ciclano e vou dar um jeito nisso. A maioria das histórias que começaram assim não deram certo. 2, as pessoas que realmente foram bem-sucedidas e o que ninguém conta, e aí a questão, eu e o Daniel, a gente demorou sei lá, uma garrafa de vinho, mais uns 3 almoços para a gente decidir esse título. Eu falei, cara, não sai um título, vamos falar o que ninguém fala, vamos contar o que ninguém conta, ou seja, que esse glamour que todos contam, esse glamour, ele nunca foi verdadeiro, nem antes nem depois, né? E aí por isso que eu vou dividir em duas, contar aqui alguns segredos, que não é segredo, que na verdade tem um segredo que eu posso contar aqui, mas são coisas que não são óbvias para as pessoas. Primeiro, nenhuma dessas grandes fintechs que a gente vê hoje começaram de maneira amadora ou de maneira vou dar um jeito. Vou lá na frente, todas elas ou foram o jeito, a ideia, a ideação foi comprada por um grande grupo e ela foi estruturada e em todos os sentidos, porque até hoje tem isso. Vai conversar hoje com uma bandeira.
Quem é você? Ah, não, eu sou o meu acionista do grupo. Ah, tá, então tem uma referência. Sozinho? Você? Não, então, não, eu tenho aqui, ó, o Edson Santos é meu acionista, ele aqui, ó, tem várias, é conhecido no ecosistema. Então, tem que ter uma referência e tem que ter uma base estruturante. O Giancarlo deve passar por isso todo dia quando vai fazer ali o arcabouço de um cliente, sabe que ó, eu preciso te apresentar para o mercado. Então, o que ninguém conta, claro, é que por trás de uma Stone tinha Arpex, tinha BTG, tinha Banco Pan, com a Caixa. Ninguém conta muito claro isso. Né? Quando foram montar a Nubank, tinha ali uma captação do fundo AXZ, tal, pessoas com nome, né, internacionais. Não foi eu ali, tudo, senão tu não ganha nem uma bandeira. Não ganha nenhum quem conhece, um BIM sponsor de um outro emissor, se você não mostra quem está por trás. Isso é suficiente? Não, isso é importante. Aí, essa é a coisa que ninguém conta, né? E aí, dando um pouco mais objetivamente por que a gente falou desse slide. Então, muita gente quer fazer negócios, eu sou independente, eu sou não sei o quê, tal, mas, cara, você não dá lucro, você não é ninguém, como é que você vai chegar em algum lugar? Então, assim, tem que ter, sim, uma história para contar, tem que ter um track record, tem que ter um apoio, tem que ter um patrocínio. Não adianta se achar o herói. E eu converso, como muitos aqui, fazem mentoria com algumas startups, e tem uma imaturidade muito grande nessa audácia independência, ou nessa presunçosa independência. Você não é independente. Você tem um grupo, você pode ter graus de liberdade, mas que você é independente, que você nasceu sozinho, não. Então, busque, aí a dica que, né, uma das primeiras dicas é, cara, vai montar um negócio de fintech, olha o tamanho do teu bolso e olha o tamanho do grupo que vai estar te apoiando, porque os grandes grupos, até aqui, as empresas que a gente tem referência, todas elas vieram apoiadas por grandes grupos. Primeira coisa. A segunda é, você falou, aquele propósito de ter inovação, de facilitar, de trazer um jeito novo. Eu tenho vários tipos de reticências sobre isso. Aquilo que todo mundo vende como inovação, a gente já faz há muito tempo. Mudou o canal. Mudou. Eu vejo uma evolução muito grande na UX. Alguns outros não. Alguns outros realmente, o exemplo das maquininhas. Existiu, sim, uma facilitação, uma democratização, uma expansão muito grande para a aceitação. Isso foi uma revolução. Emissão de cartões pré-pago, conta corrente, também houve uma grande revolução também, acesso, bancarização. E aí teve, sim, empresas que... E aí, se não fossem essas empresas menores e esses sonhos, vamos falar menores, nunca ia ganhar prioridade numa agenda de um grande banco. Por quê? Porque isso dá pouco dinheiro frente ao resto dos negócios do banco. Já dava pouco, agora vai ficar menos ainda. Né? Já dava 1%, agora com a regulamentação do intercâmbio vai dar menos ainda. Então, oferta só de banco. Então, existiu um propósito bonito, quem fizesse conta não seguiria com isso com muito ímpeto, mas alguns não fizeram, foram bem-sucedidos e a revolução aconteceu. Legal. E aí, em outro cenário, aí voltando para o que eu falei para o Fernando antes, em outro cenário de margem de CDI, tal. Mas eu lembro, eu fiz muita conta com CDI a 17%, de 16% em 2011, 2012. Então, eu fiz muita conta, muitas simulações de planilhas com CDI a 17%. Quem não fez aqui? Deve ter. Então, hoje a gente acha um absurdo que a gente viveu aí um período de 3% ao ano, mas isso não existe mais e pode ser que venha, pode ser que não venha. Então, a gente tem que, como eu falei anteriormente, temos que planejar negócios para qualquer situação. Né? Inclusive para a nossa própria morte.
né? Porque o negócio não pode acabar se a gente morrer. Então, isso é uma das coisas também que precisa ser dita. Fala, Dani. Mas eu ainda vou responder o Bonerdio, o restinho que me falta lá. Tá, não, desculpa, então. Assim, faz muito sentido o que a gente está falando, né? Até a gente pega aqui na parte mais aguda, né, da chamada, que é o que não te contaram. O Fernando Castro está aqui, que foi meu sócio lá na Joy, e a gente se orgulhava muito, né, de ter começado o bootstrap, né, sem dinheiro, do nosso jeito, com sistema feito em casa, a gente mesmo no começo indo instalar máquinas e tal, até que um belo dia, Luiz Carlos, que não está aqui hoje, nos apresentou o Boanerges, que foi lá para tentar fazer uma consultoria para a gente. E da mesma forma que sempre falam, consulte sempre um advogado, hoje a gente falaria, consulte sempre uma pessoa, um profissional dessa área, porque a gente não teria passado por várias coisas que a gente passou se tivesse contratado o Boanerges ou algum profissional dessa área na época. Porque falta dinheiro uma hora, você chega no meio do bolo, assim, você não é mais o pequeno, você não tem mais aquela operação enxuta, e você não é o grande, né, para negociar na high table. Então, e aí as coisas que você pecou na sua estratégia ou falta de começam a aparecer, né? Então, só para colaborar aí com a resposta de vocês. Obrigado, Daniel, pela referência. Que é isso. E aí, só para... A gente viu pouca coisa acontecer no ramo do crédito. Então, né, falamos aqui de várias revoluções. Revolução da aceitação foi grande, da cripto tem, mas não tem, mas são poucos players, não é um negócio também ainda... Tem aí o Alfredo Luiz aqui, que pode falar mais sobre isso, porém, do mercado de pré-pago, onde nós começamos essa associação lá atrás, né, Bonetti? Aconteceu, mas não foi uma grande disrupção, mas ajudou bastante. E do crédito a gente andou muito pouco. Então, se é uma oportunidade, é uma grande oportunidade de fazer a diferença no crédito. É um produto bastante complexo pelo seu risco, mas quem sabe fazer bem ganha dinheiro. Com que dinheiro começa um negócio de crédito? Depende do negócio que você formatar. Então, pensa, tem gente que cria uma factory, ganha dinheiro e vive bem para o resto da vida. É negócio, algo ligado a crédito. Tem gente que está indo para SCDs. Tem que conhecer, tem que saber, né? Tem que saber fazer o giro, principalmente quando você toma seu capital inteiro, que você não pode alavancar numa SCD. Eu sou um banco, eu sou uma financeira, eu já consigo alavancar patrimônio de referência, risco de crédito, mas que... Então, assim, para mim, o grande segredo é fazer o projeto do tamanho do bolso que você tem. Para mim, esse é o que ninguém te conta. Todo mundo quer fazer um projeto ideal, mas qual é o teu bolso? Eu prefiro fazer negócio do tamanho do meu bolso. Conseguir captar 2 milhões para fazer um negócio, ou eu tenho 2 milhões, 3 milhões, ou 50 mil reais, eu vou fazer do tamanho que eu tenho. Se eu tenho 50 mil reais, eu vou falar com alguém aqui, dá para fazer um white label? Deixa eu começar aqui, deixa eu testar minha tese. Minha margem vai ser menor. Mas, cara, o teu CAPEX, o teu OPEX, tua margem vai ser positiva muito rápido. Então, o segredo é começar de acordo com o bolso. Começar alavancado, eu não aconselho ninguém. Então, não achem que fulano é assim porque ele foi arrojado. Não, fulano é assim porque ele não estava alavancado, ele tinha o dinheiro suficiente, porque ele fez os arranjos societários de captação muito bem feito para que ele pudesse projetar um negócio daquele tamanho. Isso é um dos segredos. Bootstrapping é legal? É muito legal. Se você planejar o crescimento, aí
tudo pode mudar no meio do caminho, porque você pode ter feito um negócio tão inovador, com uma engenharia tão legal, com um apelo mercadológico tão legal, que o seu bolso pode mudar amanhã, porque vai chegar lá o Daniel Neri, que está cheio do dinheiro, junto com o Bom Dia aí, vai lá e bota lá, né, 50 milhões no negócio, o teu negócio vai mudar do dia para a noite. Você pode refazer, mas você teve o bolso. Então, acho que esse é um dos segredos que ninguém conta por aí. Todo mundo acha que foi... eu faço e aparece um fundo daqui a pouco vendendo. Não, não faça isso. Não faça esperando que vai vir um fundo que vai... Faz um negócio. Hoje não é tempo de fazer isso. É minha... Se eu posso dar uma dica, se tem um mote para essa apresentação, de quem viveu isso na pele. Eu já vivi os dois extremos. Já vivi situação onde a gente precisava vender o almoço para pagar o jantar, como situações que a gente tinha aí. Mas quando a gente fazia o almoço para pagar o jantar, a chance de dar errado, e deu errado, o sinal era muito grande. Né? Então, ter a captação certa, ter o capital certo, projetar de acordo... E a quem tem o dinheiro próprio e quer botar o dinheiro nesse negócio, faça uma avaliação pensando nas pessoas que você precisa contratar. Mesmo que você conheça tudo, seja o Edson Santos ou o Bonner desse mercado, você não faz sozinho. Você não faz sozinho. Você tem que ter um bom cara de tecnologia, você tem que ter um bom cara de price, tem que ter um bom cara de atendimento, você tem que ter um bom cara comercial. Não faz sozinho. Faz sozinho, Fernando? Fernando tinha lá uns caras bons lá, o Castro aqui, tinha uns caras fera lá de tecnologia. Era barato, Fernando? Não era, nunca foi. Tivemos até que dar participação para ele, né? Na verdade, eu acho que assim, você quer fazer alguma coisa sozinho, você acredita muito naquilo, eu acho que faz o mais rápido possível, do jeito mais barato possível, valida bem sua tese, e aí depois você cria um corpo forte, uma estrutura forte para você executar até o fim, porque realmente é difícil. E planejamento foi feito para dar errado, né? Você vai tentar se planejar bem, vai tentar se estruturar bem, e na execução você vai ver que é totalmente diferente. Então, de fato, se prepara bem, porque é complicado. Desafios. Vamos fechar vamos fechar com a última pergunta do Edson. E, Edson, por favor, fique à vontade. Não é bem uma pergunta, mas é uma provocação. Aliás, a provocação é do Boanerges. O Boanerges, como sempre, faz excelentes provocações. E eu queria voltar um pouquinho na questão dele, porque as questões do Boanerges sempre ficam por aqui, e eu tenho quase que obrigação de responder, porque eu aprendo quando eu respondo as perguntas dele. Não vou responder, mas vou levantar algumas questões. Obrigado. Você se focou principalmente... As fintechs entregaram o que se prometia de inovação? Vou ficar nisso. Eu tenho pensado a respeito e eu tenho um mixed feelings. Eu acho que existe uma porção, óbvio que a gente experimentou uma porção de melhorias, algumas inovações evolutivas, outras até disruptivas. Eu estou falando que vieram das fintechs, tá? Eu já falo de quem foi o maior inovador, mas falando das fintechs. Só que eu não vejo isso em todas. Mas são pequenas mudanças que, quando você junta todas elas, o conjunto da obra é interessante. Eu lembro na constituição da Global Payments, eu tinha propostas de inovação maravilhosas. Você acha que eu consegui dinheiro? Não, claro que não. Não tinha dinheiro para isso. A única coisa que a gente criou que não tinha no mercado, tinha ideia, tinha o conhecimento, mas ninguém tinha feito, foi o Interchange Plus Pricing, que até hoje grandes acquirers não têm, no modelo que a gente criou. Quando você junta essas pequenas mudanças, o Lincoln está correto. Mudou muito a relação com o cliente, mudou muito a relação com outros players do mercado, o X passou a ser importante. Mas eu olho para o lado, e aí vem os meus mixed feelings, né? Eu olho para o lado e vejo um monte de... como é que eu vou chamar, assim, para não falar nenhuma palavra feia? Buracos, no bom sentido, defeitos
no mercado, defeitos de mercado. Por exemplo, não tinha concorrência até 2010. O negócio de aquário nasce na década de 50, cresce enormemente na década de 90, 2000, 2010, e não tinha concorrência. A partir de 2010 é que passa a ter concorrência. Isso é uma distorção de mercado. Os 30 dias, uma baita distorção de mercado, que gera outra distorção de mercado, antecipação de recebíveis, que era monopólio, duopólio, até o registro. Então, o intercâmbio e os 30 dias foi a distorção de mercado que criou, desculpa falar, o Nubank. O Nubank foi criado por aí. Tinha tanto intercâmbio no caminho que eles não vão cobrar nada. E começa por aí. Hoje não. Hoje voltou a ser como se fosse um banco normal. Então, eu vi muito pouca inovação, mas muita coragem de aproveitar as distorções do mercado e criar um produto, um serviço diferente. Outra distorção é o banco, o próprio banco. Vamos lembrar aqui, todo mundo já cansou de falar isso, acho que o André Street foi um dos primeiros a falar. Eu não tenho medo de concorrer com um banco que não deixa o cliente entrar na agência. Você tem que passar pelo revolving door, ainda ser revistado. É bater em bêbado, né? É tirar doce de criança, porque o sujeito não quer que o cliente entre lá. Se ele entrar lá, é um problema. Então, eu acolho. Essas distorções, na minha opinião, criaram muito mais fintechs do que a inovação. Por isso que a promessa de inovação não veio, e a entrega não veio, na minha opinião, e desculpa, tem um monte de inovadores aqui, empreendedores, mas não vieram de nós, empreendedores ou de vocês. Vieram, sabe de quem? Do regulador. Quem foi que criou as coisas mais fantásticas aqui? Foi o regulador. Claro que nós já tínhamos um sistema bancário maravilhoso. E veja bem, o boleto bancário é uma criação dos bancos. Não tem em lugar nenhum do mundo. TED Doc surgiu a partir de 2000, 2001. Não tem outro lugar do mundo. Mas o regulador, mais recentemente, criou coisas maravilhosas, como o PIX, como o registro de recebíveis. Tudo bem, pode não estar funcionando ainda perfeitamente, foi um horror para fazer esse negócio rodar, mas, porra, ele é que criou a inovação. E essa inovação melhorou a concorrência. E outra coisa, voltando só um item, era impossível, o aluno do Giancarlo me fez lembrar disso, era impossível você inovar com contas de pagamento antes de 2014. O Giancarlo vai se lembrar, e o Juarez está aqui também. Nós tínhamos uma empresa e o Giancarlo convenceu a gente de não fazer a empresa acontecer, porque não tinha ambiente jurídico para ela, não tinha amparo jurídico. Nós estamos no Brasil, você tem que ter amparo jurídico para as coisas acontecerem também. Essa é mais uma provocação do que uma pergunta, tá, Carol e Daniel? Para vocês brincarem agora. Giancarlo, acho que quer complementar também. Mandou bem, Edson, parabéns. Rodrigo Barbosa, acho que tem uma pergunta. Dou preferência para o Rodrigo. Então, quem está de mão levantada? Giancarlo, por favor. Acho que ele jogou no... Bem, vamos lá. Primeiro, é sempre um aprendizado, né? Esses bate-papos aqui no Tratalks. 2 pontos acho que é importante comentar, né? Complementando a resposta do Lincoln, dessas dificuldades das operações, né? Tem o ponto que é o regulador, né? O cliente que queria, em 2013, 2014, montar uma subadquirência, ou até antes disso, antes da 12865, você tinha um cenário regulatório. Hoje, existe outro cenário regulatório. Ainda que uma subadquirente não precise de autorização do Banco Central, as adquirentes cobram muito mais obrigações dos subadquirentes. O próprio Banco Central impõe obrigações aos subadquirentes. Então, liquidação centralizada pela CIP acima de 500 bilhões, registro de agenda de recebíveis nas registradoras, as adquirentes repassam as obrigações de PLD da 3978. Quer dizer, o cenário regulatório também foi ficando mais complexo, né?
A gente vê nitidamente isso aqui no escritório. Se lá atrás algumas pessoas chegavam, talvez não com tanta maturidade, não com tanta expertise, e queriam montar uma operação de sub, iriam ali dar suas cabeçadas, apanhar um pouco, mas teriam uma chance de sucesso maior do que uma pessoa hoje chegar sem experiência, né? Chegar sem conhecimento técnico por detrás. Então, você tem também esse agravante hoje, quando você fala em montar, principalmente, subadquirência, né? E só para complementar aqui um pouco a fala do Edson, eu não tenho dúvida que o Banco Central foi o grande agente no mercado para trazer inovação, né? Ele fez isso desde lá de finalzinho de 2013, né? Depois da 12865, vem fazendo isso. A gente vê o efeito PIX no mercado, né? Acho que hoje em dia todo mundo que está aqui sabe as discussões que existem em torno do PIX, né? Teve hoje o Fórum PIX para discutir a norma de ontem, né? Discutir aí essas alterações do PIX, e quando a gente conversa com o Banco Central, quando bate papo com o regulador, a gente vê que ele tem muita coisa no radar ainda, né? O que me leva a crer que existem muitas oportunidades, né? E aí eu emendo aqui uma pergunta para você, Lincoln, né? O Banco Central está falando em inúmeras funcionalidades de PIX ainda, né? O Banco Central fala em real digital. A gente teve, final do ano passado, a aprovação da lei de ativos virtuais, que deve ser delegada a regulação para o Banco Central. Eu também entendo que tem que enquadrar um pouco melhor essa atividade, né? Tem muito barulho e mais do que inovação ainda, mas existem muitas oportunidades. Open Finance está começando ainda no Brasil, né? O Banco Central acredita muito em Open Finance. Então, assim, oportunidades, elas estão aí, né? Como conciliar essas dificuldades que você trouxe com essas oportunidades que o mercado apresenta para a gente? O Banco Central traz para a gente, né? Bem. Quer contribuir, Lincoln? Acho que teu microfone fechou, Sim. né? Não, fechou. Eu falo isso com frequência, já. Acho que a gente já teve em alguns eventos, como provocado pelo Edson e complementado por você. Existe, sim, um movimento inovador, tem referências também, como a gente aprendeu lá com o Fábio Lacerda no curso da Universidade de Pagos, do nosso Banco Central com outro, mas tem sido muito ativo na busca de democratizar, incluir bancariamente, economicamente, bancariamente, fazer com que toda a população, que a população brasileira é muito grande, é muito díspara e é muito as realidades sociais são muito distintas, e a busca de trazer produtos que concorram, e aí eu vou usar a palavra concorra mesmo com os arranjos americanos, como Visa, Master, né, a cópia brasileira, que é o arranjo Elo, e outros assim. O Banco Central tem sido muito eficiente e dado, e aí eu vou até encerrar aqui com esse comentário, que tinha guardado para o final mesmo, com essa força, ou com essa criatividade, ou essa pujança de criação e de fazer com que o Pix e suas derivações, parcelado, garantido, saque, troco, tudo isso, né, que vai substituir o concorrer com cartão de crédito, com cartão de débito, com boleto bancário, que era dele, que é um produto próprio até do SPB. Tudo isso nos traz o que eu vejo e que pode responder uma parte dos sentimentos confusos que o Edson falou, e que também são os meus, só que eu quebrei aí por segmentos. Acho que a gente foi muito inovador em uns e pouco em outros. O Banco Central, como boa notícia, proporciona hoje para a gente oportunidades de empreender como fintechs em novos produtos mais, até vou chamar de baratos, com bolsos, com necessidade de captação menor, né, para você executar esses produtos e criar mesmo aí, ser disruptivo, né,
que criar um cartão de crédito com cores é legal, com cashback é mais legal ainda, com acesso a pessoas que não tinham acesso com modelos de aprovação, mais legal ainda. Mas se você criar um negócio que não tem nem plástico, aí sim você vai ter, né, que não seja dentro de um arranjo tradicional, Visa e Master, aí vai ser outra pancada e aí uma nova onda de inovação. Aí eu acho que eu tanto respondo uma parte do que o Edson falou, que alguns setores evoluíram muito, outros poucos. Puxa um pouco do que você falou, o Banco Central realmente foi fundamental no Brasil, trazendo arranjo regulatório e criando um campo, uma estrada, e o grande finale, que para mim é produtos mais baratos para a gente botar em prática, que exige menos capital para você comprar máquina ou comprar plástico, ou pagar uma regulação. Vai ser de graça? Não. Vai ter captação, vai ter que fazer... Então, temos hoje mais instrumentos para inovar, para fazer vários bolsos de captação ou vários bolsos de investimentos rodarem mais fácil. E aí também buscando aqui até tecnologias de cripto, de blockchain e outras coisas assim. Então, tem como investir com vários bolsos. Só não seja displicente nessa análise, né? O que eu tenho, quanto eu tenho e o que dá para fazer com isso. Hoje, o arcabouço do Lego está muito maior, está muito mais fácil, e aí eu concluo e agradeço aí, voltando para a Carol aí. Muito obrigada, Lincoln, por todas as experiências compartilhadas, pela vivência, pelas histórias, pelos segredos. Muito obrigada a todos que participaram, enviando a sua pergunta, que participaram aqui de forma atenta com a gente. Isso aqui com perdão da piada, né? Isso aqui não tem preço. Porque hoje o ativo mais valioso de todos nós é o tempo, e se todos estão aqui, a gente entende que o assunto é riquíssimo, que agrega muito. E nós recebemos com todo o carinho, todos aqui, pensamos em todas as pautas de forma muito especial, como a gente pode contribuir mais, né? E é sempre uma busca constante pela excelência. Em nome da Ultralinks, eu agradeço a presença de todos mais uma vez. Vamos colocar na tela, se possível, o QR Code do Lincoln para conexão no LinkedIn. Mas caso a gente não consiga colocar aqui de forma rápida a imagem, Lincoln, o pessoal te encontra no LinkedIn como Lincoln Rocha, certo? Isso aí, com NL no Lincoln. Figurinha carimbada, conhecida no mercado. Não precisa nem precisava deixar o recado? A maioria aqui tem meu zap. Então tá bom. Então, gente, Nery, quer dar um abraço para o pessoal para finalizar? Não, super obrigado, Carol, obrigado, Lincoln, pela participação, sensacional. Acho que isso abre para N debates ainda mais para frente. Quero deixar também aqui que a Pagos é uma associação que está se empenhando super assim, nessa modelagem do negócio, na criação e assim, na formação, tá, de novos talentos, principalmente com a Universidade Pagos. Vamos ficar atentos aí que vai ter bastante novidade aí para a gente. Super obrigado, boa noite, gente. O céu é o limite. Ótimo. Queridos, boa noite, bom descanso e nos vemos no próximo Ultra Talks. Quem quiser rever esse Ultra Talks é só passar lá no canal do LinkedIn e nos vemos em breve. Espero com mais e mais e mais notícias boas e compartilhamentos ricos. Até mais.